Livro de Isaías, capítulo 43, o verso é o 13, e diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Essa palavra é uma palavra maravilhosa. Isaías, ele está falando com o povo de Israel e ele coloca essa passagem como epígrafo, dizendo: só Deus resgata a Israel. Eu começo a entender que Isaías, ele está dialogando com um povo que está se sentindo cativo, que está se sentindo oprimido, triste pelas perdas que obtiveram na vida. Eu quero dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor. Não, o momento que você está vivendo hoje é Deus contribuindo para o teu chamado. O momento que você está vivendo agora é Deus dizendo: se é momento de perda ou se é de vitória, é eu que estou alinhando um chamado esplendoroso para a sua vida. Eu venho requerer o meu cabelo que está na cabeça daquele menino lá, e depois a gente conversa depois do culto, tá bom, pastor? Eu achei meu cabelo. Vocês ajudam eu, gente? Tem uma palavra. E hoje você não sai inteiro daqui, não. Quando Isaías está falando com Israel, está falando com o povo israelita, Isaías está falando com o povo que passou. Eu consigo virar para cá se eu não se quebrar? Se acontece alguma coisa? Tem que perguntar, né? Se quebrar, se tem outro. Acertei, pastor. Não sinto inveja, só temor. Tem Dorflex lá, pastor? Vai com Deus, filho. Jesus te guarde. O homem que pula uma altura dessa, ele é capaz de tudo. Ele mata gigante, ele destrói cadeias, ele faz tudo. Quando israelitas, eles tinham vivido momentos de prosperidade, eles tinham vivido momentos de bonança, mas o Senhor veio e os provou. Ei, querido, a sua prova não tem nada a ver com o diabo, a sua luta não tem nada a ver com a adversidade. É o próprio Deus que está olhando para você dizendo: deixa eu te provar porque eu quero te usar. Deixa eu te provar, porque eu tenho que fazer por você é maior do que aquilo que você possa imaginar. Isaías, ele está entregando essa mensagem e o povo está desanimado porque eles não acreditam que Deus pode restaurar ou resgatar novamente a sua identidade. Eu vim nesses 4 anos de Lagoinha, nessa cidade, para dizer: só Deus resgata Israel. Só Deus traz de volta a nova forma. Só Deus traz de volta aquilo, não aquilo que nós éramos, mas muito melhor do que aquilo que nós seremos na presença dele. Eu venho de uma família vulnerável, uma família que não tinha roupa, vivia numa casa muito engraçada, não tinha panela, não tinha prato. E no início, quando Deus começou a me trazer a contar esse testemunho, eu questionava e dizia: na minha casa não tinha roupas novas. Na minha casa não tinha, eu estou aqui com quase 60 anos de idade, eu não tenho registro na minha memória que eu sentei alguma vez na minha vida com os meus pais para tomar um café. Talvez você está tão preocupado em correr atrás e conquistar coisas e está esquecendo de registrar memórias na sua família. Você está tão preocupado em casa nova, carro novo, tênis novo, não sei o que de marca, e não tirou um dia para sentar num piquenique para dizer assim: filho, eu estou aqui, deixa eu passar um momento com você. Eu não tenho nenhum registro de memória de um café, de um almoço, de um momento à mesa. Mas eu descobri que tudo isso não se tratava de falta de dinheiro, faltava-se Jesus dentro da minha casa. E aí, querido, talvez você não entendeu,
Você está achando que o dinheiro pode comprar felicidade? Não, tem uma piadinha que a gente faz, né? Dinheiro não compra felicidade nem a pobreza, mas a presença de Deus traz a felicidade. Naquela casa ruim, naquela casa que não tinha paz, eu enfrentei algumas dores que hoje não são feridas, são marcas que provam o quanto Ele me amou. Eu passei pela dor da pedofilia, porque eu não tive um pai e uma mãe para olhar para mim. Eu tive um pai e minha mãe que estavam em brigas constantes, que estavam em guerras constantes, sem diálogo. Eu lembro que quando criança eu ia correndo, levar meu desenho de escola, contar alguma novidade da escola. E meu pai e minha mãe diziam: sai para lá, para de falar como você fala. Meu Deus, você não está cansada? Enquanto meu pai e minha mãe estavam cansados de me ouvir, um homem lá fora, ele parou e me viu. Ele olhou e disse: como você é uma menina bonita, como você é inteligente, como você é esperta. E quando eu dei por mim, eu estava na mão de um pedófilo. Fiquei presa naquele relacionamento dos meus 8 até os meus 12 anos de idade. Dos meus 8 até os meus 12 anos de idade, eu mantinha intimidades com aquele homem. Eu chegava em casa com uma lata de sardinha, eu chegava em casa com 2 pães, às vezes com bife. E nunca os meus pais perguntaram: de onde é que você trouxe isso? Como é que você conseguiu isso? Às vezes nós disputamos tantos cargos na igreja, às vezes queremos brilhar tanto dentro da igreja, esquecemos de ser especial dentro da nossa casa. Esquecemos realmente de ser um verdadeiro sacerdote da família. Ei, querida, se for necessário você passar uma vez por semana só na igreja, mas que você possa ser a presença constante na vida do seu filho, da sua filha, dizendo: não, pastor, eu estou tirando um tempo para alinhar as emoções da minha criança, alinhar as emoções do meu lar. Quantas vezes eu vi o pedófilo entrar dentro de casa, dar sinal para mim, os meus pais não perceberem. Meus pais estavam preocupados demais brigando. Meus pais estavam preocupados demais em saber quem tinha razão. O importante não é ter razão. O importante é ter paz. Meus pais estavam preocupados demais em quem era o melhor. Era rotina na minha casa eu ver meu pai praticando os pilares da violência doméstica. Eu sei que aqui não vou precisar explicar. Só não coloca muito de frente para não armar o cabelo. Deixa meio de lado assim. Estou preocupado com esse cabelo hoje. Eu não sei se vocês viram. É que eu esqueci de falar. Hoje eu estou de cabelo solto. Eu cortei ele num corte Chanel. Cada culto eu escolho um cabelo para ver. Eu estou com o corte Chanel de bico. Ó, tá vendo a ponta aqui? Vocês estão vendo? Então, no segundo culto eu vou vir igual o da pastora, mas nesse eu estou com ele solto. Lembre sempre disso. Eu gosto de falar isso para vocês lembrarem que eu não tenho problema nenhum com a minha careca. Quando criança, eu tenho lembranças do meu pai, ele fazendo xixi na jarra e deixando na geladeira, para que eu e minha mãe viéssemos na correria da vida tomar aquela urina dele. Eu lembro que no aniversário da minha mãe, numa data muito especial, a patroa da minha mãe, ela trouxe uma lasanha numa travessa desse tamanho. E o meu pai, ele fez cocô em cima dessa lasanha. Uma vida totalmente destruída. Uma vida onde as emoções da minha casa eram umas emoções desequilibradas. Meu pai com o vício do álcool. Minha mãe uma mulher amarga, depressiva. Mas as mãos do Senhor estavam sobre minha casa. Eu lembro que Deus, ele trabalhou de uma forma única e maravilhosa e nos colocou para morar próximo de uma igreja evangélica. Uma igreja viva como essa. Uma igreja que dá glória, uma igreja que dá aleluia. Uma igreja que sabe e que sente a presença do Senhor. Redebassa, nirra. Ele manda subiar que nirre faz. Você pode ficar de pé? Redequia, choubia, dequirra. Todo mundo pode sentar, só ele de pé. Ele manda que ramasse. Ele manda sirra. Deus, ele tem uns projetos com a gente. A minha casa estava envolvida na bebida, estava envolvida na prostituição, mas Deus nos coloca na rua
numa casa que é obrigatório passar de frente a uma igreja evangélica. De frente àquela igreja evangélica nós ouvíamos as pessoas que estavam lá dentro dizer glória a Deus, aleluia. E aquele glória a Deus ia comovendo o coração do meu pai. Enquanto eu estou aqui na tua frente, o meu Deus diz assim: eu já ouvi a tua oração e vi a tua lágrima. Eu, teu Deus, garanto que não vou devolver o que você perdeu, mas eu vou entregar 100 vezes mais. Porque há momentos que tu perguntas: Senhor, o ataque não veio do lado de fora, veio de amigos, de sócios que sentavam na mesa. Mas aí Deus diz assim: sou eu, Deus, dono do ouro e da prata, e quando eu decido abençoar alguém, não importa de onde veio a tragédia, importa que a bênção já está alcançando a tua casa. Tem restituição, tem resgate, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós fomos morar vizinho daquela casa, daquela igreja, quando nós nos preparávamos para ir da igreja de matriz africana, o candomblé, meu pai, embora fosse do bêbado, ele dizia assim: eu não entendo esses crentes não. O mundo está tão difícil, o mundo está tão complicado, e eles ainda se reúnem para dar glória a Deus e aleluia. Talvez você não entendeu ainda. Tem gente lá na sua casa, tem gente que está passando aqui na frente e está dizendo: eu não estou entendendo o que esse cara veio fazer hoje na Lagoinha. Não, eu vim para glorificar a Deus, porque eu não adoro a Deus por aquilo que Ele tem, eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Eu não adoro a Deus por aquilo que Ele vai fazer da minha vida, mas eu adoro a Deus por aquilo que Deus já está fazendo nas nossas vidas. Meu pai bêbado, 37 anos de idade, alcoólatra, um homem rude, severo. Um dia, sem menos nós esperarmos, ele entra dentro da igreja evangélica. Entra silencioso, entra sem contar nada para mim, para minha mãe. Ele simplesmente entra. Ao entrar dentro da igreja, Deus libera uma palavra. Quantos creem que Deus fala? Deus libera uma palavra para aquele homem. Eis que eu, o Senhor, o teu Deus, vou te preparar um lugar. Aquele homem, ele se rende ao Senhor Jesus. Aquele homem que é rude, aquele homem que bate na esposa, aquele homem que evacua na comida, ele decide entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu estou liberando para você, está chegando salvação na tua casa. Meu pai chega em casa com Bíblia na mão, alegre, feliz, e ele diz assim: Benedita, eu encontrei com Jesus. Você está achando que, filho, tá bom aqui? Você quer do alto? Tenho medo de vento que vem do alto. Ela é mimada da igreja, você viu? Achar uma cadeira para ela. Vou colar nela. Quando meu pai chega em casa, ele chega com a Bíblia na mão. Quando ele chega com aquela Bíblia, é como se fosse um passaporte. Você fica de pé? É como se fosse um passaporte, uma trajetória de mudança de vida. O meu pai está chorando em lágrimas, e a minha mãe está dizendo: o que aconteceu, Gico? Ele diz: eu entrei dentro da igreja e Deus liberou uma palavra para mim, e agora eu sou crente. Nós estávamos batendo tambor, nós estávamos fazendo outras coisas, e o meu pai estava dizendo: agora eu sou crente. Ei, eu não sei qual é a sua oração e nem quero saber, mas o Senhor fala: começa a se movimentar, porque eu fiz a promessa, e a promessa permanece de pé. Ele manda subir a terra, night, mirra. Eu vejo na tua mão passaporte, você dentro do avião.
cumprindo aquilo que Deus prometeu para a tua casa, para a tua família. É que tem hora que nós olhamos e vemos Deus em silêncio e falamos, Deus não vai fazer. E Deus está falando, eu não preciso fazer barulho para cumprir. Eu sou fiel para cumprir, diz o Senhor. Aplaude a Ele, exalta a Ele, engrandece a Ele. Meu pai aceita. Eu acho chique falar aceita, mas eu vou falar. Porque, né, eu sou das antigas. Das antigas diz assim, quem quer aceitar Jesus Cristo? Olha que mitidez. Como se, nossa, nós fosse o top da galáxia e Jesus fosse o que sobrou. Quem ia aceitar Jesus? Meu pai entrega a vida a Jesus. E a minha mãe coloca meu pai para fora de casa. A minha mãe não quer entender o processo da transformação. O meu pai, ele olha para minha mãe determinado. Ele diz, eu prefiro ir fora do que perder Jesus. Porque olhando para Jesus eu encontrei paz. Eu quero declarar que o príncipe da paz está aqui. Eu quero declarar que o príncipe da paz já chegou sobre essa casa. O meu pai está tão convicto naquilo que fez, você precisa ter convicção. Você não pode, ora, estar servindo a Deus e ora, estar na bebida. Você não pode, ora, estar servindo a Deus e ora, estar na prostituição. Você não pode, ora, estar servindo a Deus. E eu digo aí para as mulheres solos, eu tenho 8 anos que eu sou divorciado. Num momento muito angustiante, eu falei para Deus assim, eu quero casar. E Deus falou, eu sou seu marido. Eu falei, Deus, não, senhor marido não dá. Aí já é muito, é pai, marido, é muita coisa, né? E porque as mulheres casadas, prestem atenção. O marido para mim, os homens melhor, prestem atenção. Marido para mim é marido bom. Marido que dá presente. Marido que dá flor. Marido que quando você está cozinhando, ele tem que dar um tapinha. Não, se ele não der, não é marido. Começou, passou 2, 3 vezes. Você não ganhou um tapa, você fala, ei, tá tudo bem com você? Marido é isso. E você, lógico, é uma mulher sarada, você não vai falar para ele, para, você vai para bater. Porque você é sarada. Então eu estava falando para Deus, eu quero isso. Eu quero viver isso. E o Senhor falou, eu sou o teu marido. E a partir daquele momento eu decidi a viver em santidade. Eu decidi, não, porque você é quem decide o que você quer ser. Talvez você chegou aqui dizendo assim, Deus, se eu não casar hoje, amanhã eu saio da igreja. Eu tenho algo maravilhoso para dizer para você. Guarda o seu coração em Cristo. Para de ser essa bijuteria da 25 de março que todo mundo pega. O seu coração não é barco, não é arca de Noé para todo homem estar entrando e saindo da tua vida. Preserva, porque o que Deus guardou para você é maior do que aquilo que você pode imaginar. Deus não guardou passatempos temporâneos, mas Ele guardou coisas eternas. Ele guardou coisas... querida, se preserva.